Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à divulgação de resultados da Suzano para apresentar os dados do segundo trimestre de 2022. Todos os participantes estarão no modo de escuta durante a apresentação, feita pelo senhor Walter Schalka, diretor-presidente, e outros executivos. Depois da apresentação, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Instruções serão dadas neste momento. Caso necessite de ajuda, pressione *0. Antes de dar continuidade, quaisquer declarações futuras são baseadas nas crenças e suposições da direção da empresa e também em informações disponíveis à empresa hoje, que envolvem riscos, incertezas e suposições, porque estão relacionadas a eventos futuros que dependem de circunstâncias que podem vir a acontecer ou não. Devemos entender que as condições econômicas gerais do próprio setor e outros fatores operacionais podem também afetar os resultados futuros da Suzano e fazer com que esses resultados sejam diferentes daqueles expressos nessas declarações futuras. Passo a palavra, portanto, ao presidente da empresa, o senhor Walter Schalka. O senhor tem a palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colegas do mundo todo. Sejam bem-vindos à divulgação dos resultados do segundo TRI da Suzano. Todos os diretores da organização participam desse call e, durante as perguntas, sintam-se à vontade para fazer as perguntas a eles. Felicidade é igual resultados menos expectativas. Apesar das revisões dos analistas, dizendo que estamos alinhados com os resultados, eu tenho bastante alegria em anunciar um resultado espetacular da empresa e é uma satisfação muito grande fazer esse anúncio. Vou destacar vários KPIs da organização no último trimestre. Mas primeiro, com relação aos volumes de celulose, quase 2,7 milhões de toneladas de vendas de celulose. O Léo vai falar sobre essa questão com os senhores durante a parte dele da apresentação. Quanto ao papel, o volume foi também muito bom, 291 mil toneladas, e o Fábio vai tratar desse assunto. E também informamos que chegamos a 6,3 bilhões de reais de EBITDA nesse trimestre, com fluxo de caixa operacional de 5,1 bilhões de dólares. E o Aires vai apresentar o nosso esforço que, apesar da inflação, mantivemos o custo de caixa alinhado com os trimestres anteriores. A liquidez é 5,2 bilhões de dólares. É uma situação bastante robusta no nosso balanço. A dívida líquida, apesar de termos dividendos, o retorno de caixa foi no programa de recompra 1,7 bilhão de reais. No projeto Cerrado, mantivemos a dívida líquida no mesmo nível do trimestre anterior, com 10 bilhões e meio. A alavancagem é 2,3 vezes. Não vamos falar de detalhes do projeto Cerrado hoje, mas o lado bom, a boa nova é que estamos dentro do prazo e dentro do orçamento. O progresso físico chegou a 21%, em linha com a expectativa. Isso porteira dentro. O ritmo é bastante sólido, mantendo as projeções anteriores. O comissionamento vai acontecer no segundo semestre de 24. Passo a palavra para o Fábio agora, que vai falar sobre o negócio de papel e embalagem. Obrigado, Walter.
Próxima página. Hoje tenho satisfação de anunciar que a unidade de papel e embalagem, por meio de excelência operacional e a correta gestão de preço, chegou ao seu melhor trimestre na história. A demanda por papel, escrever e imprimir e papelão continua sólida. A limitação é a logística, que acaba impondo desafios operacionais em terminais. Na maioria dos mercados, a recuperação é limitada por uma oferta limitada. Há pressões inflacionárias no custo dos produtores e os números da IBA do segundo trimestre, a demanda ainda não foi publicada. Nos 2 primeiros trimestres do segundo TRI, quando comparado com o mesmo período do ano passado, temos uma queda de 4,6%, por conta do impacto de 29% na queda de importação de papel e a redução de vendas de papéis para o mercado de papelão. Quando avaliamos só o papel de escrever e imprimir, a demanda local, as vendas locais subiram 11%. Temos um declínio de 3% da demanda de papel, segundo a IBA, quando comparamos com o mesmo período do ano passado. O desempenho do segundo TRI foi 9% superior em vendas. Como vemos no gráfico, é um volume recorde no segundo TRI. 68% do total veio das vendas internas, chegando a 198 mil toneladas, um aumento de 9% ano contra ano. A inflação continua causando impacto negativo no custo do papel no trimestre. Ainda assim, conseguimos gerir os preços de maneira eficaz, equilibrando a inflação do período. As margens subiram 2 pontos percentuais ano contra ano e também tri contra tri. O preço líquido 11% acima, 34% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Como resultado de mais volumes e preços, gestão de receita e estabilidade operacional, o EBITDA chegou a 633 milhões de reais, um aumento de 52% ano contra ano e 20% de aumento em relação ao TRI anterior. O EBITDA do segundo TRI e o EBITDA por tonelada chegaram a recordes na unidade de papel e embalagem. Por conta de vendas sólidas no primeiro TRI, os estoques estão reduzidos, estamos abaixo dos níveis ótimos e continuaremos nesse estágio até o fim do ano. No futuro, os desafios no curto prazo ainda estão na minimização da pressão externa da inflação e também os problemas logísticos. Temos a melhor época de demanda de papel e a demanda deve continuar também no mercado de exportação. E, por fim, a venda dos produtos no pipeline de inovação também avançaram bem no primeiro semestre. Estamos atendendo as metas até o fim do ano. Passo a palavra agora para o Léo, para falar de celulose. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Vamos para a página 5, então, da nossa apresentação, para falarmos dos resultados de celulose no segundo TRI deste ano. Um recorde de EBITDA no segundo trimestre. À esquerda, o desempenho de vendas foi bastante sólido, como o Walter já falou, chegando a 2,7 milhões de toneladas no segundo TRI. Apesar das dificuldades logísticas contínuas, não só afetando o transporte internacional, mas também a logística interna em regiões importantes, o desempenho sólido mostra a capacidade da Suzano de enfrentar cenários adversos, aproveitando essa configuração diferenciada da cadeia de suprimento, atendendo à necessidade dos clientes. Como os estoques estão ainda abaixo de níveis operacionais ideais, continuamos oferecendo volumes ou evitando vender para o mercado spot. Temos uma consequência aí de perturbações de oferta no mundo, afetando o equilíbrio oferta e procura, como downtimes não planejados e o impacto da guerra na Ucrânia. E problemas logísticos que acabam afetando o estoque de madeira de lei.
Os estoques de celulose estão em níveis baixos, concentrando-se na madeira macia, que se traduz num ambiente de mais volatilidade para as madeiras de lei. E esse cenário impõe desafios para produtores no mundo. Todos têm estoques baixos de madeira de lei e os números de produção continuam bastante sólidos, bastante constantes, apesar dos lockdowns na China. A restrição desse equilíbrio oferta e procura favoreceu o aumento de preços em todos os mercados, que já foram implementados com nenhuma concessão, nenhuma redução no volume de pedidos. Voltando à apresentação, podemos observar que o preço médio para exportação subiu para $732 por tonelada durante o segundo TRI, 15% acima do que o primeiro TRI. Essa base de preço ainda não reflete todos os aumentos de preço no trimestre, por conta de atraso do faturamento. Como já dissemos, o número de pedidos aumenta. E esses números de produções menores no primeiro TRI, por conta de manutenções, gerou atraso e a logística também não nos dá condições para recuperar esse ritmo de entrega. O EBITDA de 5,6 bilhões de reais, é um novo recorde para um segundo TRI, foi, em essência, por maiores volumes e maiores preços, apesar da valorização cambial e pressão de custo. Gostaria de destacar o seguinte, de agora em diante. Continuamos observando um cenário de estoques baixos de madeira de lei na cadeia como um todo, por conta de problemas logísticos, produção de celulose menor na Europa por conta das sanções causadas pela guerra, que deve causar um impacto ainda maior na oferta nos próximos trimestres, assim como não há um grande volume de novos produtos que vão entrar no mercado em 22. Além desses fatores, há também outros riscos relacionados a paradas não planejadas. Analisando mais profundamente essas paradas e como elas vêm aumentando nos últimos anos, as estimativas acumuladas no ano chegaram a 1,9 milhões de toneladas de perdas na celulose alvejada, que é equivalente ao ano todo de 20 e 21, quando essas manutenções não planejadas bateram recordes. Por conta de menor visibilidade e maior incerteza, por conta de desenvolvimentos macroeconômicos, grande parte por conta da guerra na Ucrânia. Mas a demanda por celulose continua sólida na Europa e na América do Norte, onde clientes reportam pedidos em alta no semestre, até mesmo acima dos volumes contratuais. Na China, a produção de segmentos como a de fibra curta devem continuar com números sólidos. Produtos ou produtores planejam um período de maior sazonalidade. E o volume de pedidos também devem se manter em alta. O que vemos na prática é que a preocupação dos produtores é ainda a garantia do abastecimento da matéria-prima, apesar de custos maiores. Passo a palavra então agora para o Aires para falar sobre o desempenho de caixa. Obrigado. Slide número 6 agora. O custo de caixa ficou a R$ 850 por tonelada, 2% de queda em relação ao primeiro TRI, com desempenho de acordo com o planejamento. O destaque positivo foi a maior diluição do custo fixo, pelo aumento de produção e uma menor manutenção, menor número de manutenções. A avaliação cambial também contribuiu para o desempenho de caixa. A energia aumentou por conta de uma taxa operacional maior. Até mesmo a capacidade total do nosso gerador
lá na unidade de Imperatriz. Com esse aumento da pressão, o custo da madeira, o seu aumento, foi relacionado a uma distância maior da floresta até a unidade, aumentando o preço operacional, que afetou também o custo do frete. O custo de insumos também sofreu esse impacto por conta de maiores preços nos produtos químicos. Isso acabou impactando o custo de energia, principalmente o gás natural. Vale dizer que a pressão do commodities de R$ 44 por tonelada foi em parte mitigada por um desempenho operacional superior. Na comparação ano contra ano, o custo de produção menos as paradas chegou a 26% superior ao segundo TRI do ano passado, por conta das pressões inflacionárias nas commodities e também na área industrial e florestal, e o custo da soda cáustica. Isso por conta também de uma menor diminuição da distância floresta-unidade. O aumento do custo fixo se explica por um custo maior de mão de obra e manutenção. Avaliando agora o segundo semestre, ainda vemos o custo de produção sofrendo pressão por inflação e commodities, fatores exógenos. E há efeitos também do estoque. Em outras palavras, o nosso desempenho futuro, levando em conta as informações disponíveis no cenário macroeconômico, teremos aí um único dígito baixo em relação à média anual. Passo a palavra então agora para o Marcelo Batti. Obrigado, Aires. Bom dia a todos. Agora no slide 7, conseguimos manter a dívida líquida em $500 milhão, apesar do CAPEX que tivemos nesse trimestre. É um resultado de uma geração de caixa bastante positiva. 3,2 vezes é a alavancagem e a liquidez 5,2. Caixa SRs. A programação é bastante tranquila nos próximos 3 anos. O vencimento médio é 7%, grande parte com taxa fixa, que nos protege contra um aumento da taxa de juros. Vemos o avanço nessa proteção cambial. A curva é bem mais íngreme do ano que o ano passado. Temos oportunidades de hedging com níveis bastante interessantes. Agora temos mais de $4 bilhões de hedging operacional, 5,53. E a opção de compra 5,67. No projeto Cerrado, chegamos a $700 milhões, com uma média de 5,98. 7,43 é a opção de compra. A estratégia nos rendeu R$ 400 milhões no segundo TRI, porque o efeito cambial foi abaixo, ou a taxa de câmbio foi abaixo de 5. Na página 9 agora, anunciamos um guidance revisado de CAPEX, chegando a $16,1 bilhões para 22, já incorporando as aquisições de Caravela, de Parker, que representam, e a mudança pequena de CAPEX sustentado para fazermos pagamentos adiantados para reduzir custo financeiro. É uma decisão discricionária para podermos aproveitar a situação. 7,1 bilhões já foi executado até no acumulado do ano e chegaremos a 9 bilhões no segundo semestre de 22. Na página 10, vamos mostrar o progresso estratégico, aproveitando essa geração de caixa em excesso por conta de uma condição positiva de mercado. Aquisição de terra, que nos dá uma condição melhor. Recompra, chegando a 1 bilhão. A execução do projeto Cerrado está dentro do prazo, dentro do orçamento, com 21% já concluído.
Potencial, uma unidade de papel tissue possibilitando a integração vertical. Lançamento da Suzano Ventures em novos mercados e várias outras iniciativas, sempre respeitando a disciplina financeira. E, por fim, no slide 11, quero fazer algumas considerações. Acreditamos que a nossa commodity é bem diferente. Primeiro, existe um crescimento de demanda estrutural. Segundo lugar, a celulose vai para o produtor de tixo, que tem um mercado bastante resiliente a ciclos econômicos, como vimos na pandemia. Terceiro, o custo marginal. O produtor de custo marginal sofre ainda mais pressão, limitando ainda o problema do preço. E, por fim, a volatilidade da celulose é bem inferior à de outras commodities, como vemos no gráfico. Aumentamos o programa de recompra por conta desses fundamentos. Concluímos, então, a apresentação e já podemos dar início à sessão de perguntas. Damos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, pressione *1. Daniel Sasson, do Itaú BBA, faz a primeira pergunta. Bom dia. Parabéns pelos resultados. Falo sobre a demanda de celulose, principalmente na Europa. Você tem visibilidade, do backlog, mas qual é o teu nível de preocupação com relação à capacidade de celulose com alguns fechamentos? Porque a gente já leu que alguns produtores de tixo tiveram que fechar, sendo afetados por um aumento no custo da energia na Europa. E essa é a região em que a gente vê uma demanda mais resiliente. Quero saber se você se preocupa com essa questão ou não. Será que a demanda por celulose na região pode diminuir? Eu tenho outra pergunta na mesma linha. A gente vem conversando com muitos investidores que estão mais preocupados com uma desaceleração global mais sincronizada. Dados dos PIBs para o segundo TRI, um aumento de preços de energia e a China tentando bater lá a meta de crescimento do PIB, com dificuldade. Em suma, você acha que podemos ver aí um segundo semestre um pouquinho mais fraco do que a sazonalidade sugeriria? Oi, Daniel. É o Léo. Obrigado pela pergunta. Mas antes de falar de demanda, deixa eu falar um pouco sobre como fizemos a previsão do segundo semestre de 22. A gente sempre faz esse cálculo, levando em conta não só a demanda, mas também a oferta. E no começo, nos primeiros meses do ano, a oferta era uma das questões chave que estava sendo monitorada. E hoje não é mais um alerta. E por quê? Os primeiros meses do ano, vimos paradas sem precedentes, como eu falei. 2 milhões de toneladas que não foram produzidas, né? Os mercados estão restritos e, além disso, o efeito das restrições de madeira de lei na produção de celulose na Europa, que acaba retardando os projetos em andamento, gerando ainda mais problemas logísticos. Então, a oferta deve ficar restrita nos próximos meses. E, além disso, quando você tem diferença de preço entre madeira de lei e madeira macia, principalmente quando o produtor sofre essa pressão inflacionária, eles vão tentar maximizar ainda mais esse consumo. E esse cenário mudou
a demanda, em algumas razões, essa é a principal variável que monitoramos nos próximos meses, principalmente por conta das sanções relacionadas à guerra e as discussões que acontecem na Europa e uma recessão pós-guerra. Mas nesse sentido, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, é importante dizer que a demanda, como observamos em outros momentos de recessão, no nosso caso, é mitigada pelo fato de que o papel tissue e outros produtos de papel essenciais de embalagem acabam consumindo essa produção, mais de 60% da demanda. E é um produto bastante resiliente nesses períodos de dificuldade. Evidente que há ainda riscos, avaliamos a questão de perto com os clientes para que tenhamos uma reação adequada para quaisquer planos que possam vir a ser anunciados nos próximos meses na Europa. Mas é também importante dizer que a redução da oferta de gás não é o único problema. A gente sempre relaciona a produção de celulose que consegue produzir energia da própria celulose, mas o gás é necessário para rodar processos importantíssimos, como o forno, controlar instabilidades na caldeira de recuperação. Isso pode impactar a produção nos próximos meses. No curto prazo, como eu falei na apresentação, os clientes reportam que os pedidos se mantêm sólidos, atingindo níveis recordes e, no nosso caso, atendendo a os valores contratuais. Obrigado, Léo. Tiago Lufiego, do Bradesco BBI, faz a próxima pergunta. Obrigado. Eu tenho duas perguntas para o Léo. Vemos o risco de desaceleração no segundo semestre? Nos próximos 6, 12 meses, 1,9 milhão de toneladas por conta de paradas não foram produzidas? Quanto você acha que vai voltar em 23 ou nos próximos 12, 18 meses? E a segunda pergunta é a seguinte: com a China voltando a exportar, você acha que pode ter algum risco de produção de papel na Europa? E aí sim, um risco à demanda por celulose e, por consequência, risco ao preço. Obrigado, Tiago, pela pergunta. Falando então na questão relacionada às paradas, ano contra ano, essa média vem aumentando. Estou falando de paradas no setor de celulose. Em 21, chegou a 2 milhões. E agora, de novo, em 6, 7 meses do ano, já chegamos a esse patamar. É difícil voltar para o mercado esse volume, mas os produtores estão ficando cada vez maiores e esses efeitos acabam tendo um impacto ainda maior com relação à oferta. Quando você compara, quando você tinha uma escala menor dos produtores. Falando então da retomada de exportação da China, é verdade, principalmente papel de escrever e imprimir. Então eles vêm aumentando o volume de exportação mês a mês, mas ainda por conta de problemas logísticos, esse volume se concentra em outros mercados asiáticos, no Sudeste Asiático. E ainda assim vemos um efeito bem pequeno nos mercados europeus, na América do Norte e na América do Sul também. Ficou claro. E se vocês me permitem, você já falou sobre estoques baixos, não é isso? A gente costuma ouvir esses níveis de estoque flutuando bastante, algo que não é visível claramente. Qual é
a situação de estoque quando a gente fala de celulose? Primeiro, quando analisamos estoques em produtores ou portos, os números estão num patamar mais baixo, inferiores a níveis históricos, ou seja, situação bastante limitada. Na nossa base de clientes ou de produtores, também estão com estoques baixos nos produtores de papel e papelão. Os níveis globais, você tem um lead time maior, não só da América do Sul, mas isso vale para o mundo todo. Mas é muito difícil fazer quaisquer previsões e quaisquer efeitos futuros são bastante limitados, porque a logística não vai voltar à normalidade significativamente nos próximos meses. Em segundo lugar, quando você soluciona, não vai ser de repente. Isso vai acontecer, haverá um ritmo aí para esses produtos voltarem ao mercado. Mas isso não volta ao mercado no curto prazo. A logística continua sendo um problema nos próximos meses. Obrigado. Você tem um número para esse estoque, não? Não. As empresas de consultoria falam de 700 a 1,5 milhão, mas é muito difícil de comprovar. Claríssimo. Obrigado, Léo. Leonardo Correia, do BTG Pactual, faz a próxima pergunta. Bom dia a todos. Obrigado. A primeira pergunta é para o Bate. Com relação à recompra, é um valor pequeno ainda, quando comparamos com outras empresas de mercado, mas quando o anúncio foi feito em maio, havia zero expectativa com relação ao anúncio. Mas agora não se esperava uma renovação, uma segunda recompra, por conta de um aumento nas compras. Essa recompra seria mais um programa indefinido com relação ao. Você acha que isso vai afetar no curto prazo, no médio prazo? Eu quero entender a lógica com relação a essa recompra, se é mais tática ou se é algo mais no longo prazo. Falando das questões mais críticas, saindo um pouco dessa discussão de mercado, o nível de custo de caixa nos últimos trimestres vem sendo um problema grave. E acredito que vai continuar sendo uma fonte aí de preocupação. Vai ter uma revisão negativa por conta do custo da inflação, que acaba impactando também. No último TRI, vocês falaram para o mercado, dizendo que o nível do custo de caixa chegando a um pico e estabilizando. Havia dúvidas nessa época por conta da volatilidade, mas olhando para frente agora, já vemos uma correção bastante nítida, bastante clara, porque já houve correções de produção, mas outras commodities passando por essa correção também. Com relação ao custo de caixa da celulose no segundo semestre, qual seria o caminho aí? É um caminho claro, ainda mais agressivo? Vamos chegar a uma estabilidade ou será que esse nível mais alto será mantido? Obrigado. Oi, Léo. Marcelo falando. Com relação à recompra, executamos 75% do primeiro programa até agora. E decidimos que seria importante aumentar o tamanho do programa, porque acreditamos que é um dos melhores retornos que a gente tem para alocação de capitais.
geramos muito mais caixa do que o planejado, como você sabe, e temos esse desafio constante de alocar capital. E essa recompra de ações tem um retorno bem alto com relação à nossa visão de mercado e os fundamentos que vemos no mercado de celulose, como eu disse, que a gente apresentou ali no último slide da apresentação. Portanto, é uma decisão estratégica e técnica também, por conta dessa disponibilidade de curto prazo que a gente tem do caixa. Aires, aqui, como eu disse, com relação às informações que temos hoje no cenário macroeconômico, especialmente com relação à previsão da soda cáustica e em associação com a nossa estratégia para prepararmos a oferta de madeira lá no Mato Grosso do Sul, podem fazer com que tenhamos um aumento da madeira de terceiros nos próximos trimestres. Seria um desafio muito grande para termos uma redução no custo de caixa. Mas quando avaliamos a estrutura do custo de caixa para os próximos anos, acreditamos que haverá uma redução significativa da distância da floresta para a unidade de produção e há perspectiva de redução do custo do petróleo Brent e da soda cáustica, o que acaba impactando positivamente a produção nos próximos anos. Mas com relação ao segundo semestre, agora mais especificamente, teremos desafios, mas temos confiança de que poderemos manter o mesmo nível desse custo de caixa. Deixa eu ver se eu entendi corretamente a resposta. Você está dizendo que o custo vai se estabilizar nesses níveis no segundo semestre por conta de vocês adquirirem mais madeira de terceiros nos próximos meses, é isso? Essa madeira de terceiros pode ser um aumento aí de um dígito só baixo. Aqui é o Walter, Léo. No longo prazo, vemos um custo estrutural menor por conta das renovações, a melhoria na oferta de madeira, mas no curto prazo, a gente depende do preço de commodities, o petróleo Brent e os produtos químicos. E além disso, vemos um retardo no custo, um efeito de lagging, né? Porque você vê um aumento do preço de commodities nos últimos trimestres. Isso vai depender do impacto da recessão nessas commodities, isso no curto prazo. Ficou claro. Vocês estão dizendo que pode haver uma inflação menor, 2,5% no segundo semestre? É isso, exatamente. Obrigado. Carlos de Alba, do Morgan Stanley, faz a próxima pergunta. Obrigado. Voltando às perguntas do Léo, mais uma vez. Você vê um aumento de custo com um dígito só, um valor baixo para o segundo semestre. Só para esclarecer essa questão, para todo mundo ficar com essa questão clara. Isso em relação à média do primeiro semestre. Ficou claro, obrigado. Bom, vemos um aumento por conta das restrições de oferta, causando pressão ainda maior. Qual é a previsão para o segundo semestre com relação a despesas? E com relação a preços, o spread na China entre a madeira macia e a madeira de lei, essa diferença diminuiu bastante. Ainda superior à média dos últimos 10 anos, mas diminuindo. E na Europa, o spread está inferior à média dos últimos 10 anos.
Vocês acham que esse spread vai desaparecer entre a madeira de lei e a madeira macia? Quando você compara a diferença de preço entre as duas. Vocês podem me dizer em que os preços da madeira de lei e do eucalipto não caiu quando houve outra recessão ou uma desaceleração nos PIBs, no PIB global? Isso aconteceu alguma outra vez ou não? Carlos Aníbal falando aqui. Os preços podem ser explicados por um preço de petróleo mais alto. Temos contratos de longo prazo. Não temos exposição ao mercado spot. Entendi, Carlos. Obrigado. Aqui é o Léo e eu vou responder a sua pergunta com relação ao spread das diferentes fibras e também falar por que acreditamos que deveremos ter mais resiliência em momentos de recessão. Reconhecemos que há uma limitação maior na madeira de lei do que na madeira macia. Consequentemente, esse gap, essa diferença entre preços das fibras, deve ser reduzida se o cenário se mantiver. Mas, na nossa opinião, por conta de todas as outras pressões de custo que os clientes enfrentam, os nossos clientes, produtores de papel e papelão, hoje, não só com relação à celulose, mas qualquer gap positivo, ainda assim vai favorecer a substituição da madeira macia pela madeira de lei. Sim, voltaremos a níveis históricos, talvez um pouquinho acima, mas qualquer gap vai favorecer a substituição, favorecendo a fibra de madeira de lei, evidentemente. Mas o que a gente pode falar com relação à recessão, não podemos relacionar preços e como eles vão se comportar. Mas o que a gente vem monitorando nos ciclos passados, como em 2008, 2009, é que o papel tissue e a sua demanda é bem mais resiliente nesse sentido. Uma produção menor, mas a recuperação foi mais rápida já no ano seguinte. E a redução de demanda por tissue foi só uma parte da redução do PIB global. E a hardwood, né, a madeira de lei, depende tanto do papel tissue, faz com que o nosso modelo seja bem mais resiliente diante de situações de recessão. Obrigadíssimo, Léo. Rafael Barcelos, do Santander, faz a próxima pergunta. A nova unidade de papel tissue que será integrada na operação lá no Espírito Santo, a empresa vai continuar integrando essas unidades para produzir produtos de nicho? E quais são as principais oportunidades em relação à produção? E a minha segunda pergunta, eu quero voltar à discussão de celulose, mas o preço da celulose gera dúvidas. Será que esse preço pode destruir a demanda? Os senhores acreditam que o custo da celulose pode impactar e ser um risco para os preços em geral no curto prazo? Obrigado. Aqui é o Walter. Eu respondo que a integração vertical é um dos pilares da nossa estratégia de longo prazo, que já foi comunicado ao mercado. Não é o que vai acontecer em todas as unidades Fabris, mas estamos chegando à capacidade plena agora no negócio de papel tissue e continuamos a expandir essa operação e há uma possibilidade de monetizar os créditos
no estado do Espírito Santo. Hoje, o projeto não foi completamente aprovado, há algumas condições, a aprovação do Conselho é uma dessas pendências, mas esperamos dar continuidade a esse investimento que vai criar e valor para os nossos acionistas. O Léo, com relação ao preço da celulose e quais seriam os impactos na demanda, hoje vemos que a celulose não é o único problema na agenda do produtor de papel quando avaliam a sua estrutura de custo. Em vários mercados, preços de energia continuam prioridade máxima para os produtores. Observamos que os aumentos de preço de papel acontecem em vários mercados, na América do Norte, na Europa, nos últimos meses. Novos aumentos já foram anunciados para os próximos meses para mitigar esse efeito de um custo maior. Não só da celulose, também da energia, como eu já disse. E na China, apesar de várias notícias sobre os preços de produtores marginais, essas margens, principalmente dos principais produtores, ainda estão em níveis adequados. Por conta desse atraso da logística, eles ainda estão recebendo celulose com preço mais baixo. E há aumentos de preço acontecendo. Não sei se você sabe, mas a gente monitora de perto com os nossos clientes. O preço do papel tissue na China aumentou 30% em relação aos valores de setembro e dezembro. Papel de imprimir e escrever subiu também mais de 16% em relação a setembro e 10% para dezembro. Com relação à destruição de demanda, é muito difícil fazer essa associação direta, principalmente levando em conta que grandes compradores de papel vêm da fibra de madeira de lei, que tem menos elasticidade no preço. Isso talvez tenha um impacto maior no papel de escrever e imprimir, mas acreditamos que papéis especiais de tissue, de embalagem, são mais resilientes nesse sentido. Não esperamos a destruição de demanda nesse sentido também. Ok, obrigado. Caio Ribeiro, do Bank of America, faz a próxima pergunta. Bom dia. A minha pergunta é sobre estoques de celulose que está em trânsito. De 2 milhões de toneladas. Assim que a logística se normalizar, esses estoques chegarão a portos. Esse é um risco? A preços ou não? A minha segunda pergunta tem a ver com a aquisição de ativos, Parkia e a Caravelas. Há novas transações nesse sentido para acontecer no futuro? Qual é a situação de momento? Muito obrigado aí. Obrigado, Caio. É o Léo respondendo. Avaliando essa questão com relação aos estoques em trânsito. Temos um lead time maior e esperamos claramente que você tem celulose aí em trânsito, mas um risco pequeno com relação ao volume. Primeiro, porque avaliamos um número global, não há nenhum aumento adicional. As mesmas embarcações estão em transporte, estão no mar. Mesmo com a melhoria da logística, como eu já disse, não vemos uma melhoria pequena, para não dizer nenhuma, assim que esse estoque em trânsito chegar aos mercados. Para isso acontecer, tudo teria que chegar ao mesmo tempo e em todos os mercados, o que é bem pouco provável. Então, não é um risco
real, portanto. Obrigado pela pergunta. A gente vem estudando oportunidades de expandir a nossa base operacional, já incluído no guidance de CAPEX que a gente ofereceu. E é importante dizer que essas oportunidades da Parkia e da Caravelas é recomprar algo que já pertenceu à empresa. Naquela época, por diferentes razões, por cenários estratégicos diferentes, a empresa decidiu vender esses ativos. Mas tivemos a oportunidade, como depois da fusão da Fibra e Suzano, seria muito importante recomprar esses ativos. Não vislumbramos nenhum programa de recompra, mas temos oportunidades que já foram incluídas no CAPEX para expandir o land banking no futuro. Ficou claríssimo. Obrigado, senhores. Márcio Farid, do Goldman Sachs, faz a próxima. A minha primeira pergunta é para o Bate. Os números do segundo TRI mas a recompra foi 0. E esse excesso de caixa foi investido em buybacks. Estou tentando entender, portanto, será que esse excesso de caixa daqui para frente vai continuar nesse mesmo patamar? Isso pode ser revertido para um retorno em caixa, pagamento de dividendos, por exemplo? E a segunda pergunta, acho que é para o Léo. Léo, já falamos dessa questão nos últimos TRI, mas os clientes continuam perguntando sobre essa questão. Como deveria ser a realização de preços em relação ao benchmark? Voltaremos a esses níveis de referência? Como vai ser essa abordagem aí no segundo semestre? E os preços vão se estabilizar? Essas foram as minhas perguntas, então. Obrigado. Obrigado. Aqui é o Marcelo. O fluxo de caixa livre, tivemos uma aceleração no projeto Cerrado e o acordo com a transação da Parker. Algo extraordinário também. E o pagamento de dividendos que acabou impactando o fluxo de caixa. De agora em diante, esse fluxo em excesso vai ser revertido para o CAPEX, 9 bilhões, né, por segundo semestre, e também para o programa de recompra adicional. Dividendos voltarão à pauta em 2023 para discussão. Com a geração adicional de caixa, o backlog que a gente tem com preços bons nos dará condições de termos excelentes resultados no terceiro TRI também. Deveremos gerar um montante significativo de caixa para termos esses retornos adicionais voltando como retorno de caixa no programa de recompra e com investimentos adicionais pelo fato de estarmos no mercado em expansão. Aqui é o Léo. Márcio, falar sobre a realização de preços. O que eu já disse na minha apresentação e vou dar informações adicionais também. Como eu disse, os preços no segundo trimestre não refletem todos os aumentos de preço do trimestre. E a razão principal esse é o retardo, né, do faturamento.
E é importante deixar claro que anunciamos aumentos de preço no trimestre todo, todos os meses. Houve a aceitação total e não houve diminuição no volume de pedidos. Então, temos um número de pedidos bastante sólido já há vários meses. Tivemos uma concentração de manutenção planejada no primeiro TRI, por isso tivemos esses atrasos, esses backlogs, e agora a gente já está atacando o problema para atender os nossos clientes. É um cenário desafiador com relação à logística, e isso, claro, coloca ainda mais pressão. Não conseguimos recuperar, estamos com atraso aí de 60 dias com relação à entrega de pedidos para os clientes asiáticos. Como eu já disse também, já estamos há vários anos tentando reduzir a volatilidade no preço da celulose, que é bom para o setor como um todo. Em alguns dos nossos contratos já estamos trabalhando para instaurar mecanismos de preços que vai nos ajudar a melhor gerir com relação a picos de preço. Eu não posso fazer comentários com relação à política de preços, mas deverá haver mais realização de preços no terceiro TRI por conta desses fatores que eu acabei de mencionar. Obrigado. John Brent, do HSBC. Obrigado. Bom dia. Marcelo, não sei se já foi debatida essa questão, porque eu cheguei um pouco atrasado. Os 2,6 bilhões de reais de benefícios fiscais desse trimestre, isso é só por conta das perdas cambiais ou tem um outro fator? Como a gente deve encarar, então, essa questão aí da alíquotas? E a segunda pergunta, em relação ao que o Léo acabou de dizer, já falamos de volatilidade de 13% da celulose, mas se eu estou bem lembrado, 10 anos atrás, essa diferença era 6, 7%. A volatilidade está baixa, mas em relação a outras commodities já aumentou também, em relação aos níveis históricos. Então, qual é a sua opinião para o futuro, como a Ásia está aumentando sua participação de celulose, crescendo em outros mercados também? Vemos mais volatilidade nos últimos 8 anos. Então, é o seguinte, você pode comentar essa questão? E também você tenta, sei lá, travar o preço 18 meses com os clientes com os quais vocês têm relações mais de longo prazo para reduzir essa volatilidade ainda mais. Eu sei que é um assunto delicado, né, um assunto confidencial, mas se puder falar um pouco, eu agradeço. Aqui é o Marcelo. Os 2,6 bilhões não é um benefício fiscal, é um ativo diferido por conta da diferença de tempo entre a variação cambial e a realização dessa variação cambial em transações que foram efetuadas no período. É uma diferença de tempo que é contabilizada diferentemente. Entendi, entendi. Obrigado. Aqui é o Léo, John. Reconhecemos esse aumento da volatilidade na celulose, mas vemos que acontece em outras commodities também. Como que o Bate disse, a celulose e também em outros ciclos de recessão, a celulose é mais resiliente, por conta, em grande parte, desse consumo a jusante do processo. E quando você avalia a China, há muita volatilidade, estamos cientes, e muita especulação, não tem uma ligação direta
aos protagonistas do mercado de papel e celulose. E repito, é uma tendência futura. E hoje, se os clientes precisam de celulose, eles não vão comprar esse preço. Vão ter que depender de preços de revenda, algo bem superior ao que a gente vê na Chef. Mas o que a gente vê também é a celulose macia em vez da dura. Os preços de mercado hoje, como os clientes vêm relatando, já anunciados por produtores americanos, europeus, sul-americanos, não é o que a gente vê no Chef. E a diferença de preço supera US$ 150, o que a gente vê no mercado futuro da Chef. Ou seja, é uma relevância menor na dinâmica diária do mercado de celulose na China e em outros mercados. Obrigado. Não há mais perguntas. Passo a palavra para o presidente da empresa, fará suas considerações finais. Sr. Walter Schalke, o senhor tem a palavra. Muito obrigado por participarem dessa reunião. Agradeço também os 17 mil funcionários e 20 mil funcionários indiretos que nos ajudam a aperfeiçoar a empresa diariamente. Estamos satisfeitos com os resultados e continuamos entregando valor para os acionistas. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Chegamos à conclusão da divulgação de resultados do segundo TRI da Suzano. Tenham todos um bom dia.